Da paz do Senhor Jesus. Eu fiquei devendo uma resposta para vocês e não consegui gravar até agora. Então estou gravando um vídeo rapidinho, não vou conseguir colocar as referências exatas dos textos, mas é para que vocês possam ao menos estudar e meditar nisso que a gente vai falar. Então eu tinha feito uma pergunta que foi a seguinte. A palavra do Senhor fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então a pergunta que eu fiz foi a seguinte: por que todos pecaram? Então, o que a Bíblia diz sobre todos os homens terem pecado? E aí, lá em Romanos 5, ainda a palavra fala assim, que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, que passou para todos os homens. Então, como há um juízo de morte sobre a vida de todos os homens por causa do pecado, então a maldição do pecado é sobre todos os homens. Por isso, todos pecaram. Aí eu fiz outra pergunta a respeito do Senhor Jesus. Falei, ok, se todos os homens pecaram por causa do juízo de morte que havia sobre os homens, por que o Senhor Jesus não pecou? A Bíblia fala isso. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, né? Como um cordeiro santo, imaculado. Só que sobre todos os homens havia um juízo de morte. Mas a Bíblia diz que Jesus não pecou. Então, o detalhe está no seguinte: esse juízo de morte não valia sobre a vida dele. E sabe qual é o segredo? O Senhor Jesus é a própria vida. Aí você me pergunta, mas Jesus não morreu? Mas para que os irmãos entendam, olha que segredo, que mistério maravilhoso. O Senhor Jesus, ele não poderia ser morto por ninguém. Como assim? Sofreu, foi açoitado, foi crucificado, só que ninguém podia matar o Senhor Jesus. Por ele ser o autor da vida, por ele ser a própria vida. Então, apesar de ser homem, de estar como homem naquele momento da cruz, chegou o momento da hora dele e ele precisou entregar o seu espírito ao Pai. Ele falou: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, porque a morte não tinha poder sobre Jesus. Por isso que ele não conheceu o pecado, porque a morte não tinha poder sobre ele, porque o pecado não tinha poder sobre ele. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.